Boa tarde. Eu fiquei para falar um pouco sobre o tema dos 5 R's da sustentabilidade. Bom, meu nome é Juliane, e aí a gente vai discutir um pouco sobre isso. E para começar a nossa conversa, eu acho que a gente tem que começar do começo, do início, né? Saber de onde que partiu essa ideia. Os 5 R's, geralmente as pessoas dizem, é criação, é coisa dos ativistas, é coisa que não tem muito sentido, mas eu discordo e eu ouso dizer que essa ideia ela partiu por minha causa e por sua causa e por causa de todos os seres humanos. Por quê, Juliane? Por causa do lixo que a gente produz. O lixo que a gente produz diariamente, ele pode levar vários anos para ele se decompor e as consequências disso é que muitas vezes ocorrem desastres ambientais, os impactos para o meio ambiente, eles são enormes, tanto em questão de enchentes, quanto a questão de contaminação de curso d'água, proliferação de doenças e dentre outros. E aí, para que a gente garanta um mundo mais sustentável, é necessário que a gente consuma de uma forma correta, com consciência e, claro, sem desperdício. E aí, para já impactar vocês um pouco, eu trouxe algumas informações que eu achei bem interessantes a respeito do lixo que a gente produz. A primeira, ela fala que um brasileiro, eu, você, a gente produz, em média, diariamente, 1 quilo de lixo por dia. Ou seja, no nosso país são produzidos mais ou menos cerca de 250 mil toneladas de lixos por dia. Essa outra informação é que São Paulo é a cidade brasileira que mais produz lixo. Ela não só é a maior metrópole, bonita, aquela coisa. Tem esse lado também. Ela produz a maior quantidade de lixo no Brasil. A região Nordeste é a que tem a maior quantidade de lixo sem destinação adequada. E isso a gente pode visualizar, quem é do Nordeste, quem visita o Nordeste, todo mundo, que é uma realidade estampada na cara, que a gente não tem praticamente nada de tratamento de dejetos. E aí também, mais da metade do lixo brasileiro, ela é orgânica, ou seja, ela é originária de seres vivos. E mais ainda, é um material que pode ser reutilizado, e muitas vezes ele nem é. E aí, a última informação é que, do total do lixo brasileiro, apenas 3% são reciclados. Não é que só se recicla 3%. É que, embora a maior parte do lixo que a gente produz ele seja reciclável, somente 3% que atualmente são reciclados no nosso país. E aí, a gente começa a falar em relação aos 5 R's. Que como a gente não vai fazer um planeta novo, a ideia é que a gente tente melhorar o que a gente tem aqui, né? E aí entra a questão da política dos 5 R's da sustentabilidade, que aí ela vai nos ajudar, nos auxiliar nessa missão. E aí o que são os 5 R's? Isso, isso, isso. Sim, é reciclar, reduzir, repensar e reutilizar. Mas eu vou compartilhar com vocês no decorrer da apresentação um pouco mais a fundo sobre cada um desses tópicos, porque eles não são uma coisa superficial, isso eu garanto. Então, vamos lá. O primeiro R é o R de repensar. E como a palavra já fala, você vai pensar mais um pouco, você vai pensar 2 vezes, mas repensar em quê, Juliane? Está principalmente relacionada com a questão do consumo. Ou seja, você pode se perguntar quantas vezes vão serem necessárias se realmente aquele produto ele vai ser necessário se realmente você precisa daquilo. Será que não dá para esperar mais um pouco? Será que não é um impulso, por exemplo? Né? Não é algo que pode... Quais os impactos, tanto negativos, tanto para a sua vida, quanto para o meio ambiente, já que ambos andam em conformidade. E aí, a questão é que antes de efetuar, por exemplo, qualquer compra, você reflita se realmente é necessária essa aquisição, se você não está comprando só por impulso. Eu vi na internet, todo mundo tem. Eu vi um brinquedinho lá e todo mundo tem. Aí moda, é febre. E aí, nisso, muitas vezes você acaba comprando coisa que você só olha, usou uma vez, nunca mais nem pega naquilo, só porque foi moda, não digo. Igual aquelas pulseirinhas coloridas
que um tempo todo mundo tinha, só comprou porque era moda. No final era só plástico e ficou lá largado. E aí você avalia quais os danos desse produto em relação ao meio ambiente, em relação à sua própria vida. E aí sim, em relação ao repensar, a questão do repensar, esse é o ponto crucial, de realmente você repensar cada um dos seus hábitos e avaliar realmente o que é e o que não é importante, e nesse contexto você decidir a sua melhor tomada de decisão dentro do contexto. E aí nós vamos para o nosso segundo R, que é o R de recusar. Mas recusar o quê? Nesse contexto, ele vem a palavra recusar, ela se encaixa principalmente na questão de você recusar produtos, empresas, que eles são prejudiciais ao meio ambiente. Em outras palavras, que você prefira investir em materiais biodegradáveis, recicláveis ou reutilizáveis. E aí, é a questão de você pensar em adquirir não só aquilo que realmente, não só a gente pensar em adquirir aquilo que a gente necessita, e de preferência das empresas que são preocupadas com o meio ambiente. E aí eu trouxe uma informação aqui, que com certeza, eu tenho certeza que pelo menos uma das empresas aqui vocês já conheceram, já consumiram, e eu trouxe algumas informações sobre essas empresas em relação à questão de recusar. Break Free from Plastic é uma organização que ela realiza anualmente uma auditoria que identifica as 10 marcas mais poluentes do mundo. E como é que ela faz isso? Ela sai estimando da cabeça? Não. São realizadas atividades de coleta, realmente, coleta efetiva de lixo, em vários cantos do mundo, com várias pessoas, e aí no final eles vão fazendo essa contagem até chegar à estimativa. E aí o que acontece? Em relação a essas 3 marcas, elas lideraram no ano de 2020 o top 3 das mais poluentes. A Coca-Cola produziu no ano de 2020 cerca de 3.834 resíduos plásticos. E isso foi registrado em 51 dos 55 países que foram realizadas essa atividade. A PepsiCo ficou com a produção de mais de 5 mil resíduos plásticos em 43 países. E a Nestlé, que todo mundo conhece, com o leite do menino, umas coisas lá, a farinha láctea, produziu cerca de mais de 8.633 resíduos encontrados em 37 países. Aí vocês podem dizer, uai, Juliane, mas se a PepsiCo ela produziu 5 mil resíduos e a Nestlé 8 mil, por que a PepsiCo está em segundo lugar? Pela questão da recorrência desses resíduos encontrados nos países. A PepsiCo ela foi encontrada em 43 países e da Nestlé em 37. E aí eles consideram esse ranking também baseado nisso, na recorrência desses produtos, desses resíduos encontrados nos países. E aí eu tenho certeza que vocês conhecem algum, consumiram, todo mundo consome. E aí nós vamos para o próximo R, que é o R de reduzir. Esse aí, ele fala mais sobre a redução do consumo de produtos e os produtos que a gente consome, básicos, alimentos, roupas, eletrônicos e todos os outros. E basicamente o intuito desse reduzir nos 5 R's é diminuir tanto o uso de energia quanto a geração de resíduo que eles podem ser gastos na produção de vários produtos. Por exemplo, muitas vezes é aquela questão do barato sai caro. Você compra um carregador de celular, aquele mais baratinho que você acha. Ele quebrou em uma semana, aí você vai lá e compra outro. Quebrou de novo, você compra outro. E aí, quando você vai na festa, tem 5 carregadores, nenhum mais funciona, e você já criou aquele tanto de produto que não vai funcionar, e você vai fazer o quê? Você vai jogar fora, você vai criar resíduo. E aí, nessa questão, a gente vê a possibilidade de você optar muitas vezes, investir em algo de qualidade para que o tempo de duração seja maior e, consequentemente, você gere menos resíduos. Tanto, não só a questão de você gerar o resíduo, mas todo o gasto de energia e de material, obra-prima, que é gasto para produzir aquele futuro resíduo que você vai produzir.
Então, é como se fosse uma cadeia. Então, a ideia é que a gente tente reduzir o fluxo dessa cadeia. E aí eu trouxe duas ideias sobre algumas reduções que a gente pode fazer no nosso cotidiano. A primeira é o consumo de água. Todo mundo consome água no mundo. Então, cuidado com o vazamento. Por quê? Porque em um mês, 96 mil litros de água potável eles são desperdiçados por um buraco de 2 milímetros. Coisa miudinha, mas olha o regaço de água que ele faz. E aí, essa quantidade de água, de um dia, desse vazamento, ele é capaz de lavar todas as roupas em uma só lavagem na máquina de lavar. E aí vai todo pelo cano, jogada fora sem nenhuma utilidade. E a outra, use a descarga com consciência. Se pressionadas por 6 segundos, cada descarga do vaso sanitário, ela consome entre 6 e 10 litros de água. Então, use só quando tiver necessidade. Não joga papel lá dentro, meu gente, porque também dá trabalho. E essa questão da descarga, hoje em dia tem até umas descargas que eles colocam lá uma quantidade tal de água e outra quantidade máxima. E também vai depender também do nosso uso, né? A outra questão é como reduzir o consumo de energia. Também todo mundo consome energia hoje em dia, né? Então, como não tem como parar de usar, vamos então reduzir. A geladeira, quase todo mundo tem geladeira em casa, todo mundo, né? E aí, ao lado do chuveiro, a geladeira é o eletrodoméstico que mais consome energia dentro de uma casa. E aí, uma das dicas é que você faça desgelo periodicamente, ou seja, não deixe criar aquele iceberg dentro da sua geladeira, porque isso consome mais energia. Aquela borracha de vedação da porta também é importante que ela esteja sempre com uma boa vedação para diminuir também o gasto de energia. Computador, hoje em dia na via remota, todo mundo tem, ou se não tem, usa o celular, mas a questão é que sempre que você não estiver usando ou que você der uma pausa, que você desligue o monitor do vídeo, porque ele é responsável por 70% do consumo de energia. Muitas vezes a gente deixa o computador aberto e deixa lá. E quando a gente volta, meu computador já está em 10%. Mas você deixa ele aberto lá e ele consumiu 70% de energia rapidão. E aí é sobre isso. Aqui, o nosso próximo R é sobre reutilizar. Eu, particularmente, é um dos que eu mais gosto, porque fala sobre reinventar, né? E aí, fala sobre dar uma vida nova para algo que estava sem finalidade ou que já ia para o lixo. E aí, você pode usar a criatividade. Resíduos que, por exemplo, de plástico, de madeira, de metal, que poderiam ser jogados fora, hoje você pode utilizar para outra coisa. Aí eu trouxe alguns exemplos que dá para fazer. Por exemplo, usar vidro de conserva para fazer porta-tempero. Usar a garrafa PET, que lá vou andar no meio do rio e entrar na garganta de algum bicho. Você pode usar ela para fazer um vaso suspenso. Ou até para aproveitar para botar água na geladeira. Só lavar direitinho. Caixote de madeira, caixote de feira, pode ser utilizado para fazer várias coisas, estantes e bancos, por exemplo. E aí, são inúmeras as possibilidades em relação a isso. Mas o que eu quero reforçar em relação ao R de reutilizar é que a dica é que você reaproveite de uma forma consciente e sustentável tudo que você puder, para que você aumente o tempo de vida útil das coisas e, consequentemente, você diminua o máximo de produção de resíduo, pelo menos o seu resíduo. E aí o nosso último R é o reciclar. Aí, como a palavra já diz, reciclar ela é a forma mais simples de você diminuir o uso dos recursos naturais, como, por exemplo, a água, a energia, a matéria-prima. E aí, sem contar também na questão da geração de empregos, que a reciclagem ela promove, porque tem diversas pessoas que trabalham com isso e tiram sua renda daí. E daí a importância de você dar uma ênfase maior com a reciclagem. Recicle produtos e diminua a quantidade de lixo descartado. E aí eu trouxe algumas dicas de reciclagem para vocês. Por exemplo, ela trouxe 4 dicas, eu achei ela bem interessante. A primeira fala sobre aproveitar o máximo de lixo orgânico. O lixo orgânico, como eu já mencionei, é todo aquele material biológico, que seja de origem animal, vegetal, casca de banana, resto de comida que
a gente desperdiça, muitas vezes vai para o lixo junto, misturado com os outros, você pode usar como adubo e você faz a sua horta em casa. Esse é o maior exemplo que você pode utilizar o seu lixo orgânico. Fazer a composteira, no caso, né? E aí a outra dica, separar o lixo seco pelo tipo de material. Gente, o que é lixo seco? É o que não está molhado? Não. O lixo seco é todo aquele material que ele não tem origem animal e nem vegetal. E aí, esse lixo, ele é aquele que é produzido pela ação do homem e não da natureza. Por exemplo, plástico, alumínio, vidro, papel, papelão, tecido, todo esse material meio artificial, vamos dizer assim. Então, tem como separar o lixo seco pelos tipos de materiais. Aí você pode separar plástico, o alumínio, separa um do outro. E ajuda. E dá para fazer reciclagem com isso, sim. Com plástico dá para você usar a garrafa PET. Com alumínio também dá para você usar aquela latinha para fazer várias coisas. Só usar a criatividade, minha gente. E a terceira dica é que você tenha muito cuidado no descarte de resíduos perigosos. E aí entra tanto a questão do descarte de materiais como pilhas, baterias, como também a questão dos vidros quebrados, produtos químicos, lâmpadas, medicamentos, que muitas vezes a gente não sabe como descartar. E também na cidade a gente não tem a forma correta, né, de processar esses materiais. Mas, e aí vai algumas dicas, por exemplo, já que você vai descartar um vidro quebrado, que seja pelo menos enrolado num papelão bem protegido, ou então dentro de uma garrafa PET, para que você não cause acidentes. O mesmo com questão de pilhas, lâmpadas, você fazer sempre o descarte, pelo menos de forma cuidadosa e segura. E o último, que para mim ele é um dos mais importantes, é que você adote e ensine atitudes sustentáveis às crianças. E aí eu não me refiro aos filhos, porque quase ninguém tem filho hoje em dia, aqui no PET, né? Mas as crianças próximas a você mesmo, porque criança é como se ela fosse um livro em branco. E tudo aquilo que você ensinar para ela na infância, ela vai levar isso para o decorrer de toda a sua vida. Então ensine, ajude a construir essa página em branco dela em coisas que realmente vão ser úteis para a vida dela, no caso, cuidar do meio ambiente. E aí, essas são as referências. E obrigada. Cansei.